Fala pessoal, então vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo aí de lógica do fluxo, tá? É, Nessa aula aqui, né? Vou passar para vocês sobre a questão do que seria, né, o fluxo em si, do que seria o fluxo, tanto o fluxo da tendência primária quanto o fluxo da tendência secundária, que é basicamente o que a gente vai utilizar. É, eu peço que vocês prestem bastante atenção em todo detalhe, né, todo o conteúdo que eu for passando aqui, os pontos que eu for destacando, para que vocês não fiquem perdidos, né? Porque, como eu falei, o operacional, a montagem do operacional é um pouco complexo, porque complexo no sentido de ter muita coisa, né? De ter muito detalhe, muitos pontos a serem observados antes da gente poder realizar uma operação, tá? Então, eu peço a vocês que prestem bastante atenção, né? Sobre cada detalhe que eu falar. Outra coisa que eu peço, pessoal, é o like, o compartilhamento desse conteúdo, tá? Como vocês sabem, eu sempre posto conteúdo aqui de qualidade, conteúdo que vocês não encontram aí em canal nenhum, né? Vocês até encontram conteúdos aí sobre esses conceitos aqui que eu falo, porém algo raso ali, algo que não tem muito contexto, entendeu? Algo que não fica tão objetivo como eu passo para vocês. É, Esse operacional da lógica do fluxo, pessoal, foi desenvolvido por mim, tá? Utilizando algumas técnicas já conhecidas, como o SMC, algumas partes ali do SMC, e a questão do fluxo, tá? Fluxo em si, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei na aula anterior, o fluxo, a lógica do fluxo, né? O fluxo do mercado, o fluxo da movimentação, ela acontece de basicamente quatro formas, né, em quatro etapas, que são eles. O restabelecimento do fluxo, que é a mitigação da zona de oferta ou demanda, a captura da liquidez, né? Captura da liquidez, a reação do preço, aqui, ó, reação do preço, e a busca dos alvos, né? Essa aqui é a última etapa. Sendo que a operação vai ficar entre essas duas etapas aqui, a reação do preço e a busca dos alvos. Nossa entrada vai ficar basicamente entre essas duas etapas, tá? Então vamos lá, para o slide 2 aqui. Bom, isso aqui é algo simples, né? Mas eu estou passando porque possa ser que algum iniciante com certeza veja esse vídeo, né? É basicamente o ciclo do candle, né? O que que é o ciclo do candle? Basicamente, pessoal, saber que todo candle ele tem uma abertura, tá? Tem uma mínima, tem uma máxima e tem um fechamento, tá? Esse aqui no caso do candle de alta, a abertura vai ser sempre abaixo do fechamento, tá? A abertura do candle de alta vai ser sempre abaixo do fechamento. E no candle de baixo vai ser diferente, pessoal. Ó, a abertura, a máxima e a mínima. E o seu fechamento. Sendo que o fechamento vai ser sempre abaixo da abertura. Fechamento vai ser sempre abaixo da abertura, tá? Então, que isso aqui é um conhecimento básico, mas que eu tenho que passar, beleza? Então, isso aqui é basicamente a vida, né? A vida do candle, o ciclo do candle, beleza? Coisa básica. Agora vamos começar aqui na parte do fluxo, né? O fluxo ali que a gente deve olhar no time frame que a gente está observando. Primeiramente, eu já até falei sobre isso aqui nas aulas de Smart Bond, tá? Basicamente, o fluxo primário e o fluxo secundário, tá? O fluxo primário, eu já falei, a movimentação dos candles, pessoal, é o fluxo do candle, tá? A tendência do candle. O fluxo secundário já é um fluxo numa visão mais ampla, tá? Uma visão mais ampla, ali topos e fundos formados por conjuntos de candles, né? Que fica visível aqui no time frame que você está observando. Olha só, eu trouxe aqui esse exemplo do gráfico mesmo real para vocês verem. Ó. Deixa eu só dar um zoom aqui. Olha só, aqui nós temos um exemplo, pessoal, de tendência, né, de fluxo secundário.
tá? Ó, você veja que o mercado vem, faz um topo aqui, ó, deixa um fundo. O mercado vai, trabalha uma baixa, quebra esse fundo aqui, ó, renovando o fundo. Depois sobe e gera um topo que fica abaixo desse aqui. Depois que ele gera esse topo, ele retorna para baixo e rompe realmente o fundo que foi gerado anteriormente, renovando o fundo. Após essa renovação, o mercado ele repete o mesmo ciclo. Ele vai acima, não consegue alcançar o topo que foi gerado anteriormente, tá? Isso aqui vai indicando a nossa tendência de baixo, nosso fluxo de baixo. Ele faz um novo topo aqui mais baixo e continua no mesmo ciclo. Quebra o fundo mais baixo que ele gerou e segue esse fluxo, pessoal, até que o mercado ele reverta, tá? Até que o mercado ele mude o fluxo. Beleza? Então é basicamente isso. Isso aqui é um exemplo de um fluxo secundário, tá? Secundário nessa visão aqui, ó, nesse time frame, tá? Então isso aqui é um fluxo, ó, secundário, que ele é formado por três ou mais candles, ó, fluxo secundário, beleza? No olho você consegue identificar isso aqui no gráfico, pessoal. Não tem muito mistério, tá? Mais para frente vocês vão entender como é que o que é um fluxo eficiente, o que é um fluxo ineficiente, tá? Por exemplo, só passando aqui para vocês um pouquinho aí do que seria esse fluxo eficiente. O fluxo eficiente, pessoal, é aquele que a movimentação, a movimentação de retração do fluxo, ele mitiga uma zona de oferta antes de realizar a sua quebra, tá? Ó, subiu, mitigou uma zona de oferta antes de realizar a sua quebra. Então, isso é um fluxo eficiente. Esse fluxo eficiente ele tanto vai ser visto na tendência secundária quanto na tendência primária, beleza? Como eu falei, pessoal, é muita coisa, tá? Vou passando aos poucos aqui para vocês irem compreendendo aqui, entendendo a lógica por trás. Eu fiz essa ilustração aqui, pessoal, basicamente, ó, tá? Para vocês notarem que esse amarelo é a tendência secundária e esse verde aqui, ó, as quebras menores, é ilustrando a tendência primária, beleza? Feito isso aqui, dito isso aqui que eu falei para vocês, agora eu vou mostrar como acontece a quebra, tá? Como acontece a quebra. Aqui o mercado ele estava num fluxo de baixa, tá? O mercado ele estava no fluxo de baixa, claramente. Só que como é que ocorre, quando é que ocorre a mudança de fluxo? Basicamente, quando um dos topos, né, o último topo protegido, temos o primeiro topo, segundo topo, todos aqui são topos protegidos. E o último topo dessa movimentação. Quando é que esse fluxo ele indica que reverteu? Quando justamente ocorre essa quebra de um topo que seria um topo forte, ó. Quebrou. Quando quebra esse topo, então aqui nós temos uma mudança de fluxo, tá? Uma mudança de fluxo. Edson, seria válido quebrar só com pavio? Pessoal, para esse operacional, para esse operacional da lógica do fluxo, eu considero a quebra com pavio, tá? Eu considero a quebra com pavio. Por quê? Porque vocês vão ver depois que no time frame menor, aqui houve uma velinha, tá? Que houve uma velinha assim, ó, no time frame menor. Então, eu considero, tá? Porque no fluxo a gente considera preço, tá? No fluxo a gente considera preço, preço de negociação. Se o mercado negociou aqui em cima, é porque ele renovou a estrutura, sim, houve negociação aqui acima, mesmo que tenha sido com pavio, beleza? Então, vou considerar, sim, a quebra com o pavio, beleza? Show. Aqui eu mostrei para vocês uma mudança de fluxo na secundária, tranquilo? Edson, e como é que acontece na primária? Bom, na primária, pessoal, a gente tem que ter aí, vocês vão ter que treinar isso aqui, vocês vão ter que treinar realmente, porque de primeira assim vocês vão ver que às vezes você vai se enrolar na contagem, tá? Mas basicamente, ó, basicamente, pessoal, o fluxo, né? O fluxo da primária.
são contabilizados nas máximas e nas mínimas dos pavios, se houverem, tá? Se não houver pavio, você vai considerar o fechamento ou a abertura da vela. Por exemplo, o mercado iniciou um fluxo, tá? O mercado iniciou um fluxo aqui de primária nesse candle, veja. O mercado foi, desceu aqui, ó, fez um fundo, tá? O primeiro fundo é esse aqui. O mercado fez um fundo e fez um topo, recuou, né? Fez a sua movimentação de retração. E aí, ó, renovou o quê? Renovou topo. Beleza. O mercado foi, desceu, fez um fundo acima desse fundo, subiu, quebrou esse topo e renovou o topo. Aqui, ó, tá? Retornou. Opa, isso aqui o mercado reverteu, foi? Não, reverteu não. O mercado ele só vai reverter, pessoal, quando, numa tendência de alta aqui, no fluxo primário, quando a vela, a última vela tiver seu fundo quebrado, sua mínima quebrada, com o pavio ou com o corpo, tá? Quando a vela que fez, que gerou o último topo, tiver a sua mínima quebrada. Onde é que está nosso fundo protegido? Não está aqui, ó, na ponta desse pavio? Se você vê essa vela vermelha, por mais que ela foi uma vela de retração, de recuo, é, ela não conseguiu violar, ela não conseguiu romper o nosso fundo protegido. Então, continua a tendência, renovou aqui, ó, renovou o topo, tá vendo? Desceu, fez o seu movimento retrativo, nosso topo, nosso fundo protegido agora mudou para cá. Depois disso, quebrou, aqui, ó, quebrou, retornou fazendo um novo fundo. Nós temos aqui nosso novo fundo protegido. Depois de fazer o fundo, renovou o topo aqui, ó. Retornou, fez o mesmo movimento, pessoal. Aqui nós temos agora o quê? Nosso fundo protegido, nesse ponto. Porque o mercado ele rompeu, rompeu esse topo. Opa, o que que aconteceu aqui? Agora sim, pessoal, ó, o pavio foi violado aqui, ó. Então aqui houve a mudança de estrutura na primária. A partir dessa vela aqui houve a mudança de estrutura na primária. Por quê? Porque o último fundo protegido, que é a mínima dessa vela, foi quebrada, tá? Se tivesse sido quebrado só com pavio, valia? Também valia, pessoal. Beleza? Então, a partir daqui, olha só, a partir desse ponto, a partir desse ponto, o mercado instaurou um novo fluxo na tendência primária, que é a tendência dos candles, beleza? O mercado iniciou um novo fluxo após acontecer essa quebra. Beleza. O que que acontece agora? Agora esse topinho aqui, ó, é o topo protegido, tá? Topo protegido. Houve a quebra. Agora o mercado ele vai fazer a sua movimentação novamente, ó. Fez outro topo, quebrou o último fundo. Desceu aqui quebrando o último fundo, ó. Tá vendo? Ele volta para fazer seu movimento retrativo, deixando o novo topo protegido. Agora estamos falando de topo protegido, porque a tendência está de baixo. Após isso, ele desce, quebrando o fundo aqui, ó. Retorna, faz uma vela verde. Opa, reverteu a tendência? Não. Qual é o meu topo protegido? Tá aqui, ó. Então, enquanto esse topo não for violado, não for quebrado com pavio ou com corpo, a gente estamos na tendência. Aqui houve um movimento de lateralização, no time frame menor, tá? O mercado desceu, ó, não renovou o fundo, tá? Ó, não renovou o fundo. O mercado ainda está inside. O mercado está lateralizado dentro dessa vela. Aí houve o quê? Houve um movimento lá, mais ou menos de topo duplo aqui, ó. Não quebrou lá o fundo, tá? Ó, não quebrou o fundo protegido. Aliás, o topo protegido. Após essa vinda aqui, o mercado desceu. Agora sim, pessoal, o mercado quebrou aqui, ó. O mercado quebrou. Após essa quebra, o mercado voltou, renovou, renovou aqui, ó, o meu topo, desceu quebrando fundo. Agora sim, pessoal, aqui o mercado ele realmente quebrou. Se foi só com pavio, vale? Vale. Pavio ou corpo. O mercado quebrou o nosso fluxo primário a partir dessa vela. E agora, pessoal, o que é que eu tenho? Eu tenho um fundo protegido, tá? E o mercado ele vai fazer agora a sua movimentação de alta. Ele desceu, ó, deixou um novo fundo, subiu e quebrou esse topo. Aqui agora passa a ser o meu fundo protegido. E o mercado ele vai seguir, pessoal, isso aqui, ó, até acontecer uma nova quebra, tá? E se o mercado seguir isso aqui, ó, seguir, quebrar aqui esse topo aqui, ó,
Aí aqui a gente tem uma quebra no quê, pessoal? A gente já tem uma quebra na secundária, né? O mercado ele quebrou a secundária aqui, ó, utilizando aí o fluxo da primária, beleza? E o mercado segue nesse ciclo. O que vocês têm que ter cuidado realmente é nessa parte aqui, ó. É aqui que muita gente vai se enrolar, tá? Ó. O mercado deixou esse topo protegido, tá? Deixou esse topo protegido, o mercado, ó, desceu aqui, ó. Não quebrou o último fundo. Então, aqui ainda é o meu topo protegido. Não é essa vela aqui, ó, que fez esse topo aqui, ó, tá? Aqui não é o meu topo protegido, tá? Só vai ser o topo protegido se essa mesma vela aqui, ó, se essa vela aqui tivesse rompido esse pavio. Então, qual foi a vela que rompeu o último fundo? Aqui, o fundo mais baixo. Não foi essa vermelha aqui, ó? Pronto. A partir daqui, ó, no novo rompimento, é essa vela aqui, ó. Essa vela aqui agora é o meu topo protegido, tá? E assim segue. E essa vela aqui é o quê? Essa vela aqui é o quê? Essa vela aqui é uma lateralização. O mercado está preso dentro dessa movimentação, tá? O mercado está preso dentro dessa movimentação, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa aula e eu vejo vocês aí na próxima aula, tá? Beleza?